E aí, pessoal? A nossa análise de hoje do relatório de inteligência de mercado deste dia 28 de abril de 2026 vai direto para as trincheiras de uma sessão estruturalmente volátil, tá? Isso aqui não é só mais um resuminho de manhã. A gente está falando de um verdadeiro guia de sobrevivência para a sessão de negociação. O cenário atual exige muita precisão e é exatamente isso que os dados estão mostrando para a gente agora. Logo na abertura do documento, a gente já se depara com um clima pesado de hoje. O relatório fala, literalmente, em uma densa rede de incertezas geopolíticas e transições de política monetária que está desafiando os modelos tradicionais. Ou seja, o que funcionava no mês passado, esquece. Pode simplesmente não funcionar hoje. A estrutura do mercado está mudando em tempo real, bem debaixo dos nossos pés. Bom, a nossa rota de hoje vai fluir do macro para o micro. A gente começa pelo cenário global, passa pela geopolítica, aterriza no cenário doméstico brasileiro, dá uma atualizada no mercado cripto e, para fechar com chave de ouro, entra na estratégia técnica para os contratos de índice e dólar. Vamos nessa? Começando então pelo cenário macro global. Ásia, Europa e os treasuries americanos já estão ditando o ritmo desta manhã. E o reflexo do fechamento asiático já é super nítido, viu? Lá no Japão, o Nikkei acabou perdendo 60 mil pontos com um recuo de 0,88%. O que acontece no momento é uma realização bem agressiva de lucros no setor de tecnologia e o mercado está começando a botar na balança os custos reais de manter a inteligência artificial. Agora, do outro lado do mundo, o DAX 40 da Alemanha mostra um fôlego um pouquinho melhor, impulsionado pelo setor de energia. É um contraste muito louco, né? A tecnologia asiática sangrando, enquanto a velha economia de energia da Europa encontra um suporte. Mas olha só, o grande protagonista do dia, sem dúvida, é o Banco do Japão. Eles manteram a taxa em 0,75%, mas o tom foi incrivelmente hawkish, super duro. Para se ter uma ideia, 3 dos 9 membros já votaram por um aumento imediato e as projeções de inflação dispararam. E o que isso significa na prática? Que aquele famoso carry trade, aquele dinheiro baratíssimo em ienes que financiava as apostas do mundo todo, está sendo desmontado rapidinho. O capital global está basicamente fazendo as malas e saindo dos mercados emergentes para voltar para o Japão. E, claro, isso bate na mesma hora na curva de juros dos Estados Unidos, que hoje atua como manual máximo de sobrevivência contra essa inflação pesada. A curva está ganhando uma inclinação positiva, o título de 30 anos já está ali batendo na porta dos 5% e o spread entre os títulos de 10 e 2 anos voltou a abrir. Resumindo a ópera, o mercado precifica que os Estados Unidos seguram o tranco econômico muito melhor do que o resto do mundo, e isso significa um dólar muito mais forte globalmente, sem sombra de dúvidas. E com esse dólar fortemente, a gente entra no segundo ponto do relatório. Geopolítica e commodities, olhando direto para os choques absurdos que estão acontecendo nas cadeias de suprimentos agora mesmo. Se por acaso você olhou para a tela e viu o petróleo Brent a 101 dólares e 69 centavos, não é erro de digitação não, tá? O bloqueio naval lá no Estreito de Hormuz continua firme, são simplesmente 20% de todo o petróleo mundial que pararam de circular do dia para a noite. Isso é um choque de oferta clássico e atua como um verdadeiro imposto, travando o crescimento econômico do mundo inteiro. Só que o relatório destaca muito bem que esse xadrez geopolítico está rolando em 2 tabuleiros simultâneos. De um lado, a gente tem essa crise aguda de energia no Oriente Médio. Do outro, uma guerra fria tecnológica gigantesca e de longo prazo, travada por causa de minerais críticos. A empresa americana USA Rare Earth acabou de comprar a mineradora brasileira Serra Verde por absurdos 2,8 bilhões de dólares. Foi uma tacada clara para tentar quebrar aquele domínio de 90% que a China tem sobre as terras raras. E essa movimentação toda traz a gente para uma pergunta bem familiar. Como tudo isso afeta o Brasil? Com os juros lá fora subindo, crise de petróleo rolando, guerra por terras raras, como essas pressões globais desembarcam aqui e mexem com o nosso mercado logo mais? O que nos leva de forma bem direta para o cenário doméstico brasileiro, com foco nessas tensões fiscais atuais e uma resiliência cambial que chega a surpreender, mesmo no ano pré-eleitoral tenso. O panorama fiscal que o relatório traz está cheio daquelas contradições fascinantes que a gente já conhece. Por um lado, foi confirmado um bloqueio de 1,6 bilhão de reais no orçamento. A gente também tem um alívio no curto prazo que vem justamente dessa crise do petróleo, gerando mais royalties e ajudando a projetar um superávit primário. Mas o alerta vermelho está soando muito alto. O FMI projeta que a nossa dívida bruta vai bater nos 100% do PIB até 2027. E como 2026 é ano eleitoral, não se espera absolutamente nenhum corte estrutural de gastos no horizonte.
E olha como esse gráfico ilustra brilhantemente o comportamento do real. Enquanto o peso colombiano vem derretendo, subindo mais de 2% frente ao dólar recentemente, a nossa moeda está conseguindo se manter quase estável. Aquele fluxo de capital pesado vindo para as nossas commodities, tipo a compra bilionária da Serra Verde, acaba criando um escudo momentâneo contra o nosso risco fiscal. Mas a gente não pode esquecer que aquela barreira psicológica dos R$ 5 por dólar continua pairando pesadamente sobre as negociações. Ponto 4. Atualização do mercado cripto. O foco do relatório aqui é a consolidação institucional super interessante que está acontecendo. O Bitcoin hoje é negociado ali na casa dos $76.000. Sim, a gente sabe que o mercado está distante daquelas máximas históricas do final de 2025, mas o que importa de verdade nesse patamar atual é que ele demonstra uma base de suporte institucional massiva e muito mais madura. Os dados provam por A mais B que a utilidade cripto finalmente está se descolando da pura especulação de preço. A adoção nos Estados Unidos, por exemplo, saltou de 7% para 12%, puxada demais pelo sucesso absurdo dos ETFs de Bitcoin. Redes como Ethereum e Solana mostram uma atividade real robusta, e a gente vê novos produtos de rendimento nascendo a todo momento. O fato é que as criptos estão ganhando contornos definitivos como uma classe de ativos muito mais resiliente. E agora o ponto 5, a parte mais prática para a gente. Estratégia técnica para o WIN e para o WDO, focada totalmente em parâmetros acionáveis para hoje. A regra de ouro para operar hoje é respeitar a linha do tempo, a agenda de dados e os gatilhos de volatilidade. Mas atenção redobrada agora às 9 horas da manhã, tá? O IPCA 15, com projeção de 1%, é simplesmente o gatilho crítico para a curva de juros do Brasil hoje. Se esse dado vier acima do esperado, vai asfixiar na hora qualquer esperança de cortes na Selic e o mini índice vai sentir uma pancada imediata. E essa aqui é a nossa diretriz principal, o mapa da mina para a sessão. De um lado, a gente tem o WIM26, o nosso mini índice, com um viés claramente vendedor e uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Do outro lado, o WDOK26, um mini dólar, está mostrando um comportamento lateral, travado ali num canal de espera. O relatório detalha as regiões exatas onde a gente tem que agir para cada um deles. Começando pelo mini índice, o cenário gráfico está com cara de pura exaustão. A estratégia inteligente apontada é buscar vendas em momentos de repique, sabe? Exatamente nas médias móveis ali nas faixas de 194.200 e 195.700. O mercado vai tentar buscar liquidez lá no fundo, perto da zona dos 190 mil pontos. Então, paciência tática vai ser o grande diferencial aqui. Já para o mini dólar, o WDOK26, a gente tem uma batalha super pesada por liquidez justamente em torno da região dos R$ 5. A estratégia relatada para ele é operar o range, ficar no canal de lado, comprando perto dos suportes de 4.960 e vendendo nas resistências lá nos 5.004, pelo menos até divulgação dos dados americanos. É um movimento clássico de ter karma, esperar o rompimento com confirmação e evitar cair nas armadilhas de liquidez criadas antes do noticiário. Para a gente fechar e amarrar toda a análise de hoje, esse cruzamento de dados levanta uma reflexão super pertinente. Com a inflação batendo forte e o crescimento global desacelerando, será que todas essas correntes cruzadas vão forjar um novo paradigma para os mercados emergentes? O relatório evidencia que o prêmio de risco definitivamente já virou a chave. Sobreviver a essa tempestade e ainda aproveitar os movimentos vai exigir que a gente saiba interpretar muito bem essa narrativa gráfica e opere com disciplina cirúrgica naqueles pontos que a gente destacou. Um ótimo dia de operações para todo mundo e a gente se vê na próxima análise.